Olá, pessoal! Vamos dar seguimento aos nossos estudos sobre o direito do trabalho. Nós já vimos os princípios que regem o direito do trabalho e agora nós vamos ver os principais direitos trabalhistas que devem ser assegurados aos empregados, né? Tanto no âmbito rural quanto no âmbito urbano. E aqui é importante a gente perceber que essa proteção desses direitos, ela tem inclusive uma proteção especial, porque é uma proteção prevista não só na consolidação das leis trabalhistas, mas também na Constituição Federal de 88. E nós já sabemos que a Constituição Federal de 88, ela é o documento mais importante que vai aí regulamentar, né, o nosso ordenamento jurídico. E aonde que está na Constituição Federal esses principais direitos básicos que vão ser replicados também na consolidação das leis trabalhistas e, inclusive, exige que esses direitos antes previstos na consolidação das leis trabalhistas, né, porque veio antes da Constituição Federal de 88, lembrando que a consolidação das leis trabalhistas, ela vem no governo Vargas, em 1943, vem dar ali um status constitucional, um status de direito fundamental, ou seja, não pode existir qualquer emenda constitucional tendente a abolir, a acabar tais direitos trabalhistas. Então é uma conquista muito grande, inclusive do proletariado nessa luta, né, pelos movimentos sociais, em que nós sabemos que estamos diante de um sistema capitalista em que, de um lado, nós temos, né, a burguesia, por meio ali de serem os detentores dos meios de produção, né, e também controlam ali o conhecimento. E, por outro lado, nós temos o proletariado, o trabalhador, que vai vender, né, no mercado a sua força produtiva, né, e sempre cada vez mais, devido à complexidade que nós estamos vivendo na nossa sociedade, agregando valor, capital a essa força de trabalho, né? É por isso que hoje nós temos muitos trabalhadores que estão cursando em universidades, que estão fazendo ali cursos técnicos, porque a sociedade exige cada vez mais maiores conhecimentos, maior especialização, ok? Bom, e aí a garantia desses direitos mínimos vai estar previsto, então, no artigo 7º, obviamente que pode existir ao longo da Constituição outros direitos do trabalho, como também na consolidação das leis trabalhistas ou em leis esparsas, mas esse núcleo duro, ele é muito importante, porque ele deve ser sempre observado. E aí nós temos no artigo 7º que traz para a gente, né? E aí lembrando que eu, como sou professora de Direito, eu tenho aqui o vadimeco, mas vocês podem acompanhar, se vocês não têm o vadimeco, vocês podem estar acompanhando, indo lá no site do Planalto, colocando Constituição Federal de 88, e vocês vão ter acesso ali ao artigo 7º. Sendo que é disponibilizado no site de Planalto toda a legislação jurídica necessária. Então, se você precisar consultar a consolidação das leis do trabalho, é só ir lá no site do Planalto, né? Coloca lá no Google, baixa e vocês conseguem acompanhar, tudo bem? Então, nós temos o primeiro, né, que traz para a gente, lembrando que os direitos do trabalho são direitos sociais, direitos de segunda dimensão, são direitos que exigem ali uma prestação por parte do Estado, são direitos positivos, né? O Estado ele não pode deixar, né, a mão livre do mercado. A gente tem essa mudança quando a gente sai do Estado liberal para o Estado do bem-estar social, né? Então, o Estado ele tem que garantir direitos mínimos para que não haja uma exploração no sentido aí de ceifar, de limitar de forma contundente os direitos trabalhistas. E aí, nós temos o artigo 7º que traz para a gente
são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, veja, a primeira questão que nós temos é a não discriminação, tanto do trabalhador do campo quanto do trabalhador urbano. Isso é um princípio também do direito material do trabalho, a não discriminação nas relações trabalhistas. Além de outros que visem a melhoria da sua condição social. Então, mostrando mais uma vez que os direitos do trabalho são direitos sociais, são direitos aí de segunda dimensão, né? E aí nós temos o inciso 1, uma relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória dentro de outros direitos. Aqui nós temos que observar um dos princípios que nós já falamos também no direito do trabalho, que é o princípio da continuidade, né? Em regra, os contratos de trabalhos, eles são por tempo indeterminado. E aí, quando o empregado ele vai ser ali surpreendido com uma demissão, ele precisa manter ali o seu mínimo necessário para uma vida digna, né, para ele e para sua família, até ele conseguir encontrar, né, um novo emprego. Então, aqui é importante a gente salientar que essa proteção, ela vai acontecer principalmente quando nós temos a questão de uma despedida sem justa causa, né? Ou no caso de uma despedida arbitrária, né? É o caso que nós temos quando o empregador ele põe fim ao contrato de trabalho, né? Seja por várias razões, muitas das vezes de cunho econômico, ele põe fim a esse contrato, mas ele tem que garantir ali alguns direitos básicos para o trabalhador quando ele vai realizar a rescisão, né? Então é necessário ali a existência de verbas rescisórias. E quando a gente fala dessa despedida sem justa causa, ela também é conhecida como uma despedida injusta, né? Também tem esse nome, porque ela pega, de fato, o empregado ali de surpresa, né? Então, ela é chamada também de imotivada. Por que imotivada? Porque não foi o empregado que deu ali a motivo, razão para demissão, né? Mas sim, houve uma quebra no contrato individual de trabalho em razão ali de uma vontade do empregador, ok? Então, isso é muito importante nós trazermos para o nosso estudo, que tem que haver essa proteção. E aí, dentro dessa proteção, nós temos, né, o seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. E aqui é importante, o seguro-desemprego, ele vai ser garantido quando nós tivermos uma situação em que há uma demissão involuntária, ou seja, não foi o empregado que deu causa à demissão, né? É o caso, por exemplo, do empregador, por questões mesmo da atividade econômica, ele vem a pôr fim, né, ao contrato de trabalho. E aí, obviamente, esse empregado ele vai fazer jus ao seguro-desemprego, que é, na verdade, uma forma, né, com que ele possa, enquanto ele está ali procurando um novo trabalho, ele possa se manter, né? E aí, nós temos que existe uma lei própria, né, que vai regulamentar quais serão ali as parcelas devidas, o valor devido, é a lei 7.998 de 90, né? Então, existe ali o programa do seguro-desemprego. Hoje também, dentro dessa lei, com a alteração que foi feita, a pessoa que faz jus ao seguro-desemprego, ela, né, vai ser encaminhada também para ela fazer jus a essas parcelas, a programas ali de capacitação, né? Porque é uma forma também de que essa pessoa, enquanto ela está ali buscando uma nova oportunidade, ela possa também se aprimorar, né? E aí, se caso lhe for destinada um curso, né, de capacitação, de acordo com as suas qualificações, de acordo com que ela, né, do que, por exemplo, está colocado ali na sua carteira de trabalho,
e se ela não aceita esse curso de capacitação e ela não justifica, ela pode perder, né? Ela pode não fazer mais jus a esse benefício, tá bom? Então, o seguro-desemprego é uma forma ali de garantir o patrimônio desse empregado quando ele vai ser demitido sem justa causa, de forma ali imotivada para garantir o seu sustento e o sustento da sua família. Existe também a possibilidade do seguro-desemprego no caso de pessoas que vivem da pesca, né? A questão ali, por exemplo, do período defeso, que é o período que nós temos de reprodução dos peixes, né? Então não pode, por exemplo, haver a pesca. E aí, para que esse pescador ele não fique ali prejudicado, então o governo lhe dá o seguro-desemprego nessa situação, que é o caso aí que nós temos o período defeso, né? Os pescadores aí artesanais, que nós temos também essa possibilidade. E uma outra possibilidade em razão, infelizmente, da existência de práticas de crime, né, de redução do trabalhador à condição análoga à de escravo, nós temos também a possibilidade do seguro-desemprego a esses trabalhadores que são resgatados, né? Quando tem uma fiscalização, por exemplo, da Polícia Federal, juntamente com o Ministério do Trabalho e o Emprego, tá bom? Então, essas são algumas hipóteses que nós temos do seguro-desemprego e, obviamente, vai estar regulamentada em lei própria, em que, né, se houver interesse, vocês podem estar consultando depois, posteriormente, a Lei 7.998 de 90, tá bom? É importante a gente frisar, eu pedir demissão, eu vou fazer jus ao seguro-desemprego? Não vou fazer, porque é caso de demissão involuntária, tá? Então, isso é muito importante. Como também nós vamos ver a possibilidade da demissão com justa causa, né? Quando a gente tem que o empregado ele pratica algumas condutas, por exemplo, ele sempre chega bêbado, né, no local de serviço, em que ele vai ali ser demitido devido a essa falta grave que ele pratica. E aí, nesse caso, quando a gente tem a justa causa também, não faz jus ao seguro-desemprego, tá bom? Então, é muito importante a gente saber que o seguro-desemprego, em regra, né, nós temos aqui que ele é destinado no caso de despedida involuntária. Bom, aí nós temos também a questão do inciso 2, nós temos o seguro-desemprego, e o inciso 3, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O FGTS, né? O FGTS, ele é, na verdade, uma forma também de garantir um patrimônio do indivíduo, né? Então, nós temos que há uma lei também que vai regulamentar o FGTS, e essa lei, ela põe, né, que todo mês, até o dia 7 de cada mês, numa conta bancária que é vinculada o empregador, ele tem que depositar o correspondente a 8% da remuneração paga devida ali no mês anterior, né, a cada trabalhador. Isso é uma forma, né, se a gente for pensar, é como se fosse uma poupança, né, para aqui no caso de uma despedida, por exemplo, involuntária, esse trabalhador ele tenha um patrimônio, né? O intuito do FGTS é essa busca desse patrimônio, que esse indivíduo, ao longo dos contratos individuais de trabalho que ele vai, né, ali tá celebrando, ele possa fazer jus do FGTS. Bom, e aqui é importante a gente saber que no contrato de aprendiz, esse depósito que é feito até o dia 7 de cada mês, numa conta vinculada ali ao do trabalhador, ela vai ser de 2%, ela vai ser diferente, né? Devido à própria condição ali diferenciada do aprendiz, que nós sabemos que é aquele, né, a partir dos 14 anos, até os 16 anos, né, a gente pode colocar, né,
que é possível, até os 16 anos incompletos, é possível o exercício do trabalho, mas desde que seja na condição ali de aprendiz, né? É vedado, então, a prática, né, do trabalho de adolescentes, a não ser nessa modalidade, ou então a partir dos 16 anos, que nós vamos ver que vai existir ali algumas também restrições em relação aos tipos de trabalho que esse adolescente ele pode exercer, tá bom? Isso sempre levando em conta a condição do adolescente. Nós não podemos esquecer, inclusive isso está baseado, fundamentado lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que também é um princípio que rege as relações em que envolvem crianças e adolescentes. Pois bem, então nós temos o FGTS, que é essa busca dessa formação desse patrimônio, e quando nós temos uma despedida também involuntária, né? O trabalhador, o empregado, ele é pego ali de surpresa, ele não dá motivo para demissão, ele pode resgatar, né, ali o seu FGTS, e também ele faz jus a um valor correspondente a 40% dos depósitos realizados, a multa, né? Nós temos aí a multa, que é a multa compensatória, né? Que é uma forma também de garantir mais um pouquinho de patrimônio a esse empregado, né? E aí essa multa ela é devida, quem deve pagar é o empregador. Se, né, de fato, eu peço demissão, então eu vou perder o direito a essa multa compensatória, tá bom? Existem outras possibilidades em que eu posso resgatar o meu FGTS também, sem ser no caso de demissão sem justa causa. É o caso, por exemplo, em que o governo, ele incentivando o direito social à moradia, ele permite que se possa sacar o valor que está ali do FGTS para fins de programas habitacionais, né? E nós estamos vivendo uma situação também devido à pandemia, em que o governo liberou até 31, né, de dezembro a questão do saque do FGTS emergencial no valor aí de R$ 1.045, como uma forma também de garantir o patrimônio, o sustento, a sobrevivência dos empregados, né, nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo devido a essa crise econômica e a essa crise também sanitária, tá bom? E aí, é importante a gente fazer uma pequena... um pequeno comentário em relação aos tipos de dispensa, né? Todos nós estamos aí submetidos a passar por uma dispensa, né, no trabalho, apesar de que a regra, né, a continuidade do contrato de trabalho individual, mas nós temos situações que vai romper com essa relação, com esse contrato de trabalho. E aí nós temos a demissão sem justa causa, né? Que eu já falei, que é essa demissão imotivada, é uma dispensa injusta, né? O empregado, ele é pego de surpresa, né? É uma situação bem desagradável, né? E aí vai romper, né? De certa forma, aí o princípio da continuidade da relação de trabalho, da continuidade contratual do contrato de trabalho individual. Vai ser devido às verbas rescisórias, né, como o saldo de salários até o dia trabalhado, as férias, inclusive férias proporcionais, mais 1/3, o 13º salário proporcional, né? Muito importante, está chegando o Natal, também conhecido como gratificação natalina, indenização do FGTS, que é essa multa que nós temos, né? Rescisória de 40%. E ele pode requerer, né, o seguro-desemprego. Tem um aviso prévio, né, que é direito do empregado, né? Ou então, se ele não for gozar esse aviso prévio, ele pode ter o aviso prévio aí indenizado, né?
Então, traz uma maior proteção a esse empregado que vai ter aí rompido a sua relação contratual. Mas nós temos também as hipóteses de demissão também, né, com justa causa, né? A demissão com justa causa é aquela em que o empregado ele comete falta grave, né? Então, assim, é uma das piores demissões que se pode ter, porque vai perder uma série de direitos, de verbas rescisórias. E aí, a consolidação das leis trabalhistas, lá no seu artigo 482, vai dispor situações que podem ser consideradas ali como uma demissão com justa causa. E aí, nós temos o seguinte, são possibilidades em que nós temos uma situação em que o empregado, ele dá ensejo, né? Então, na verdade, nós não estamos falando ali do empregador, por qualquer motivo econômico, que ele vai vir e vai terminar, né? Vai ali findar o contrato individual de trabalho. São situações bem pontuais, né? Que vai fazer com que esse empregado ele venha a ser ali mandado embora com uma justificativa, né? Então não é algo imotivado, não é algo injusto, pelo contrário, né? Nós temos uma atuação desproporcional, descabida por parte do empregado. Então vejamos, temos o artigo 482 que fala pra gente, constitui justa causa para rescisão do contrato pelo empregador, lá na consolidação das leis trabalhistas. Ato de improbidade, né? Então, por exemplo, a gente tem um empregado, por exemplo, público, né, que trabalha lá no Banco do Brasil, que está se apropriando, né, de valores pertencentes ali a clientes, é um exemplo. Incontinência da conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado passada em julgado. Aqui é importante, o simples fato do empregado ele ter uma sentença penal condenatória não é motivo para justa causa. É preciso que já tenha o trânsito em julgado. O que isso significa? Que já tenha uma decisão definitiva, que não cabe mais recurso, tá bom? Caso não tenha havido ali a suspensão também da execução da pena, porque é possível também, nós temos a chamada, né, sursi, que quando o indivíduo ele é condenado de forma definitiva, a pena privativa de liberdade ela não é superior a 2 anos, nós temos a suspensão da execução da pena. Então, ele pode trabalhar, não vai ser incompatível, né? No caso que nós temos de desídia, no desempenho das respectivas funções, né? Então, ali está com preguiça, né? Embriaguez habitual ou em serviço, né? Então, aqui é importante essa perspectiva. Violação do segredo de empresa, né? Ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo à honra ou à boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo, nós temos também, né, no caso aqui, né, por exemplo, assédio, né, gente? Às vezes o assédio sexual, o assédio moral, né? Então isso é bem complicado. Nós temos também
prática constante de jogos de azar, né? A pessoa ali que ela é dada ao vício do jogo, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, né? Então, por exemplo, tem um empregado que ele é advogado e para você advogar, você precisa da OAB, né? Da carteirinha da ordem. E aí esse advogado, né? Por, né? Exemplo, uma conduta, um mau comportamento ali com o seu cliente, né? Ou até mesmo ele tá respondendo, né, pela prática, às vezes, de um determinado crime no exercício da profissão, e aí ele tem pelo TED, né, pelo Tribunal que nós temos de Ética e Disciplina da OAB, ele tem ali uma condenação que ele perde, né, a sua carteirinha. Se ele perde a sua carteirinha, não tem como ele exercer a atividade de advogado, né? Porque é essencial que o advogado ele se apresente com a carteirinha profissional, né? Então esses são alguns exemplos, né? Nesses casos, o que nós temos numa despedida com justa causa? Nós vamos ter o saldo de salário mais férias simples e vencidas mais 1/3. E aí vai perder, né? Olha como que é bem complicado a justa causa. Perde o aviso prévio, perde as férias e o 13º proporcional, perde a multa dos 40% rescisório ali do FGTS, perde o direito ao saque ao FGTS e também perde ali o direito ao seguro-desemprego, né? Então, é sempre importante que nós, né, como empregados, sempre temos, né, uma postura ali de evitar, né, praticar essas situações que podem conduzir ali a uma demissão com justa causa. Também tem a possibilidade, né, da mesma forma que o empregador ele pode me demitir sem justa causa, o empregado, né, às vezes ele conseguiu um emprego melhor, enfim, ele pode também pedir a rescisão do pacto contratual, né? E aí, nesse sentido, nós temos a demissão que é provocada pelo próprio empregado. E aí, nesse sentido, né, nós temos que a pedido mesmo, né, do empregado, não vai ser cabível a indenização do FGTS, dessa multa rescisória de 40%, e nem vai ser possível também o seguro-desemprego, né, mas não vai perder as outras verbas indenizatórias, como, por exemplo, as férias proporcionais, né, ao 13º proporcional, né? Nós temos uma outra modalidade também, que é o seguinte, é a rescisão indireta. A rescisão indireta, ela vai ter que ser reconhecida e tem que ser concedida pela Justiça do Trabalho. É o caso que o empregador, né? No caso, a gente viu que o empregado, quando ele pratica falta grave, aí ele pode estar submetido à questão da justa causa. Há também situações em que o empregador ele não cumpre com as suas obrigações contratuais. E aí nós temos também a rescisão chamada de indireta, quando é o empregador que pratica ali um fato grave, né? Que ele vai praticar ali uma falta grave, né? E aí vai ser reconhecido pela Justiça do Trabalho e sendo reconhecido que realmente o empregador ele, por exemplo, um assédio moral, um assédio sexual, enfim, que ele realmente praticou essa conduta, isso vai ser convalidado, vai ser reconhecido pela Justiça do Trabalho, esse empregado, ele vai receber todos os direitos, como se ele tivesse tido ali uma demissão sem justa causa, tá bom? Nós temos também uma outra modalidade, que é a questão também que nós temos da rescisão por culpa recíproca, né? Às vezes a Justiça do Trabalho também vai ser reconhecida pela Justiça do Trabalho. Ela percebe, né, que não foi só o empregador que deu causa pelo cometimento de uma falta ao contrato de trabalho, mas também houve ali uma participação do empregado. Aí, nesse caso, nós vamos ter, né,
a questão de que vai ser mantida as verbas indenizatórias, mas vai ter a metade do aviso prévio. Se ele for, a gente tem que a metade do aviso prévio, né? Metade das férias proporcionais e metade do 13º proporcional. Há uma modalidade agora que veio com a reforma trabalhista em 2017, que é a possibilidade de um acordo, né? Às vezes acontece muito em período de crises econômicas, né? Então, de comum acordo, de livre consentimento, e aí não pode haver qualquer tipo de coação, né? Qualquer tipo de ameaça, tem que ser algo realmente ali conversado, né? Entre o empregador e o empregado, vai ser possível essa extinção do contrato de trabalho por rescisão por acordo. E aí nós temos também algumas peculiaridades nesse sentido. A multa rescisória, ela vai ser pela metade, o aviso prévio indenizado vai ser pela metade, as férias, mas vai ter direito, por exemplo, às férias simples e vencidas, mais 1/3 de forma integral, vai ter as férias proporcionais de forma integral, o 13º de forma integral, o saque do FGTS vai ser ali referente a 80% dos depósitos realizados, então também tem ali uma alteração. E também não recebe o seguro desemprego. Então, são algumas modalidades, né, só para vocês saberem que existem em relação à situação de por fim ao contrato, né, individual de trabalho. Nós temos, então, a demissão sem justa causa, a demissão com justa causa, a demissão a pedido ali do empregado. Nós temos a questão da rescisão indireta, a questão da culpa recíproca e agora com a reforma, a possibilidade da rescisão por acordo, tá bom? Então, essas são algumas alterações e algumas modalidades que nós temos de rescisão do contrato individual de trabalho, que é muito importante para o nosso estudo também, né? Para a gente ficar atento.